Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 516 Pergaminho da Ressurreição. Ni Yan puxou algumas informações relacionadas a bestas demoníacas online e começou a pesquisar a topografia dos mapas próximos. Lentamente, suas antigas memórias carregadas de poeira foram trazidas de volta à superfície quando ele se lembrou da localização de certos baús, monstros e muito mais. Havia vários pontos de nivelamento adequados para ele e Xie Yao nas proximidades da fortaleza Hilton. Depois de finalmente escolher um, Ni Yan foi para a loja de poções Noite Estrelada e pegou 100 poções de resistência ao fogo avançada e 10 poções de invisibilidade intermediária. As poções invisibilidade intermediária eram bastante comuns, custando cerca de 5 de ouro cada. Por outro lado, o custo material das poções de resistência ao fogo avançada sozinha já era de 10 ouro. Somando os custos de mão de obra, o custo de produção de uma única poção era de 60 ouro. No entanto, poções de resistência ao fogo avançada são vendidas por pelo menos 300 ouro cada no mercado. Este era um lucro de 400%. Os jogadores comuns não podiam usar uma poção tão preciosa, guardando ela apenas para ocasiões especiais, como percorrer uma masmorra especialmente desafiadora. Para cada poção de resistência ao fogo avançada vendida, a loja de poções Noite Estrelada recebe de lucro 240 moedas de ouro. Elas eram uma máquina de fazer dinheiro. Nesta fase do jogo, os alquimistas avançados eram relativamente raros e as receitas avançadas de poção de resistência ao fogo eram difíceis de encontrar, enquanto a demanda só aumentava. Isso garantiu que o preço das poções de resistência ao fogo avançada ficassem altos. Jogadores comuns pensariam 2 vezes antes de usar uma poção tão preciosa. Afinal, 300 ouro eram suficientes para comprar um equipamento decente de grau ouro. No entanto, uma vez que você bebeu uma poção, acaba. Na linha do tempo anterior, Ni Yan não suportava usar uma poção tão cara. Conseguir uma só era suficiente para fazer ele enlouquecer de alegria. No entanto, nesta vida, ele nem sequer colocava nos olhos 100 delas. Com seus recursos financeiros, Ni Yan não se importava com essa quantidade de ouro. Apenas vastas somas poderiam despertar seu interesse. As poções de resistência ao fogo avançadas proporcionam 50 de resistência ao fogo por 2 minutos com tempo de recarga de 10 minutos. Além da poção de resistência ao fogo, Ni Yan ainda tinha o núcleo do fogo da forja. Núcleo do fogo da forja, item especial. Propriedades: resistência ao fogo mais 50, amplificação de magia de fogo mais 20%. O núcleo do fogo da forja e a poção de resistência ao fogo avançada davam um total combinado de 100 resistência ao fogo. Adicione isso à resistência ao fogo de 20 a 30 base que a maioria dos jogadores tinha, e você pode ignorar completamente os ataques de fogo de monstros comuns. Se isso ainda não bastasse, você pode ativar o Kiln Fire para ficar completamente imune a dano de fogo. Ni Yan também tinha pegado algumas peças de equipamento de ladrão com alta resistência ao fogo, aumentando ainda mais sua resistência ao fogo em 70 a 80. Cerca de 20 minutos depois, Xie Yao chegou à fortaleza Hilton. Os dois se encontraram do lado de fora da entrada da casa de Ni Yan. Xie Yao usava um manto azul claro justo, que acentua sua figura esbelta. Ele emitia um suave brilho azul que combinava bem com seu rosto bonito, assim como a fita azul amarrada em seus cabelos. Ela parecia encantadora e adorável. Seu cajado tinha cerca de 1 metro de comprimento e era feito de madeira vermelha mágica. Tinha um grande cristal mágico azul na ponta que girava com energia mágica. O brilho azul ao redor do manto de Xie Yao a fez parecer ainda mais santa e pura. O manto, o cajado e a fita fazem parte do conjunto Santa Cristina. O que você acha? Xie Yao disse com um sorriso. Ela girou para Ni Yan dar uma olhada. Ni Yan não pôde deixar de ser cativado pelo sorriso de Xie Yao. Todas as preocupações em seu coração desapareceram. Você está ótima. Ni Yan assentiu. Isso era inegável. Uma beleza natural como Xie Yao ficaria bem em qualquer coisa que ela usasse. Pode-se também ver isso a partir das reações dos jogadores ao redor. Eles não podiam deixar de ficar boquiabertos. Quando eles viram Ni Yan ao lado dela, seus olhos estavam cheios de inveja. Enquanto os dois conversavam e passeavam pelas ruas, o tempo parecia congelar em torno deles. Todo mundo parou o que eles estavam fazendo para olhar Xie Yao. Quem é ela? Yao Yao, a namorada do Nirvana Flame. Então essa pessoa na capa preta deve ser Nirvana Flame. Sim, provavelmente. Os jogadores nas ruas conversavam em voz baixa. Após o incidente com a Eternal, Yao Yao entrou no centro das atenções. Quando mais tarde foi revelado que ela era namorada do Nirvana Flame, só então todos entenderam o que estava acontecendo. Até a namorada dele era forte. Ni Yan, o que vamos fazer? Nós vamos caçar bestas demoníacas. Apenas nós dois? Não precisamos de mais pessoas? Xie Yao perguntou em choque. Ela ouviu que até as mais fracas bestas demoníacas eram elites e lords nível 70 a 80. Eles eram incrivelmente difíceis de lidar. Está tudo bem? Confie em mim, Ni Yan riu. 2 jogadores caçando bestas demoníacas era garantia para um rápido nivelamento. Se eles formarem uma equipe de expedição, a experiência seria dividida entre muitos outros jogadores. Onde estamos indo? Caverna Flamejante, Ni Yan respondeu. A Caverna Flamejante era um mapa onde as elites e lords do nível 80 vagavam.
Xie Yao imaginou que Ni Yan provavelmente havia inventado algum método de nivelamento bizarro. Ela tinha um tipo de confiança absoluta nele. Depois que ele a tranquilizou, ela parou de se preocupar. Ela deixaria tudo para ele. Parecia que ele já tinha um plano de qualquer maneira. Tome isso, você vai precisar deles mais tarde, disse Ni Yan. Ele entregou o núcleo do fogo da forja e 100 poções de resistência ao fogo avançada para Xie Yao. MHM. Xie Yao aceitou. Os dois partiram da Fortaleza Hilton e foram para a Caverna Flamejante. Dentro de uma casa na Fortaleza Hilton, Crazy Magic, Divine Flame e outros 15 se juntaram para uma reunião. Todos aqui faziam parte do alto escalão da Alliance of Mages ou Divine Protectors. Recebemos a notícia de que as forças das Kickers United estão desafiando os Lords do nível 90 agora. Eu reconheço que a quantia de mérito que ganhamos ao matar 6 Lords de nível 80 não é igual a seus ganhos ao matar um único Lord do nível 90. Nesse ritmo, todas as propriedades da Fortaleza Hilton vão acabar em suas mãos, disse Divine Flame. Pontos de mérito eram necessários para comprar propriedades do administrador da Fortaleza Hilton. Qualquer um que acumulasse a contribuição mais rápida, iria conseguir abocanhar todas as boas propriedades primeiro. No futuro, a Fortaleza Hilton se tornaria o campo de batalha entre a facção justa e a facção do mal, o principal local para os jogadores ganharem glória e conquistas. Todos os especialistas do Império Viridiano que planejaram percorrer o caminho marcial viriam aqui. A prosperidade futura dessa fortaleza era garantida. Sem mencionar que os custos de consumo para os jogadores aqui era significativamente maior em comparação com outras cidades. Eles definitivamente não queriam ver as Kickers United monopolizando um mercado tão grande. Se o pior acontecer, teremos que recorrer a isso, disse Crazy Magic em tom assustador. Ele não se sentaria ocioso enquanto as Kickers United devorava todas as propriedades da Fortaleza Hilton. Até mesmo um coelho morderia-se encurralado em um canto. Vamos deixar este assunto para você então. Nos deixe saber se você precisar de alguma coisa, e vamos tentar o nosso melhor para ajudá-lo. Divine Flame soltou um bocejo preguiçoso. Ele não gostava de fazer esse tipo de trabalho. Seja qual for o plano que Crazy Magic tenha feito, ele ficaria feliz em acompanhar. A relação entre a Alliance of Mages e os Divine Protectors era complexa. Eles dividiam o mesmo chefe, tendo ambos recebido o investimento do grupo financeiro Century. Então, eles tinham que cooperar. Ao mesmo tempo, eles também estavam competindo um contra o outro. Como guildas de nível 7 que ocupavam uma cidade cada, ambas eram parceiras importantes do grupo financeiro Century. No entanto, nenhum deles estava disposto a perder para o outro. Ambos queriam superar o outro e receber mais investimentos do grupo financeiro Century, para crescer mais poderosos. Então, de um certo ângulo, eles também eram rivais ferozes. Como a Alliance of Mages estava tomando a iniciativa de impedir as Kickers United, eles estavam recebendo mais apoio do grupo financeiro Century. Enquanto isso, os Divine Protectors optaram por recuperar e reunir suas forças. Eles não se importavam muito com o conflito entre o grupo financeiro Century e as Kickers United. Na maioria das vezes, eles estavam apenas colocando o mínimo de esforço. Depois de ouvir as palavras de Divine Flame, Crazy Magic bufou interiormente. Ele estava bastante insatisfeito com a atitude de Divine Flame. No entanto, ele não disse nada. Eles eram aliados, afinal de contas. O grupo financeiro Century não permitiria nenhum combate interno. Não havia razão para se desentender com algo assim. Crazy Magic reuniu alguns ladrões. Depois de transmitir suas ordens, ele fez com que eles saíssem e começassem a rastrear os movimentos das forças das Kickers United. Eu ouvi que o Nirvana Flame está na Fortaleza Hilton. Aparentemente, ele conseguiu uma casa aqui, disse Divine Flame. Qualquer notícia sobre o Nirvana Flame sempre era mundialmente espalhada. Este assunto já havia explodido nos fóruns. Eu sei, eu esbarrei nele mais cedo, Crazy Magic respondeu. Vocês dois se encontraram? Onde? Divine Flame estava atordoado. Ele se perguntou que tipo de circunstâncias levariam os dois a se encontrando. No salão administrativo. Depois que eu terminei uma missão, eu vi Ignatius o levando para dentro. Eu posso confirmar que qualquer missão que ele recebeu, não foi comum. Ignatius é uma das figuras mais influentes da Fortaleza Hilton. No entanto, ele estava completamente bajulando Nirvana Flame. Isso só pode significar uma coisa. O Nirvana Flame tem um status muito mais alto que ele. Quem sabe que tipo de título ele obteve. Não muito tempo depois, veio a notícia de que ele conseguiu uma casa aqui. Aquela casa é provavelmente uma recompensa de missão. É melhor que você fique longe dele na Fortaleza Hilton. Seu status é maior que o nosso. Se uma disputa começar, seremos os que sairão sofrendo, disse Crazy Magic. Ele se lembrou de um incidente anterior quando o ex-líder da guilda Victorious Return, Heavenbreaker, havia sido enganado pelo Nirvana Flame. E foi jogado na prisão e trancado lá por alguns dias antes de ser libertado. Se a Alliance of Mages e Divine Protectors quisessem prejudicar Nian, eles teriam que fazê-lo fora da fortaleza. Além disso, eles teriam que ter certeza de que as mesas não poderiam ser viradas. Divine Flame afundou em pensamento. O Nirvana Flame realmente não era simples. Mesmo que a Kickers United ainda fosse apenas uma guilda de nível 5, eles não eram nem um pouco mais fracos que a Alliance of Mages ou a Divine Protectors. Em alguns aspectos, como o número de especialistas, eles eram até superiores.
Com o status estimado do Nirvana Flame em calor e na Fortaleza Hilton, derrotar as Kickers United seria incrivelmente difícil. Pelo menos, isso não era algo que a Lions of Mages ou Divine Protectors poderia realizar. Seria melhor esperar e ver o que o grupo financeiro Century tinha na manga. Talvez apenas a Angel Corps tenha alguma chance de vitória. Neste momento, Crazy Magic recebeu a notícia de que os ladrões que ele despachou para atacar Nian e Xieyao haviam perdido totalmente o rastro deles. A expressão de Crazy Magic lentamente escureceu. Parecia que rastrear o paradeiro de Nian não era uma questão simples. Você conhece a identidade dos 5 que cercaram e quase mataram Nirvana Flame? Perguntou a Divine Flame. Não foi fácil para ele obter informações privilegiadas das Kickers United. A Alliance of Mages, por outro lado, tinha uma rede de informação melhor do que a Divine Protectors. Eles são da Blood Fiends. Eu já perguntei. Esses 5 não foram contratados pelo grupo financeiro Century. Parece que há outros atrás de Nirvana Flame além de nós. Eles não parecem simples também, disse Crazy Magic. Eles já haviam contratado Shadow Killer para assassinar Nian, mas isso acabou em fracasso. 1 ou 2 pessoas provavelmente não eram suficientes. Se ele não pudesse ser superado em habilidade, eles só poderiam confiar em números. Outra grande potência está de olho nas Kickers United? Isso não é ótimo. Você já fez contato com eles? Divine Flame perguntou com um leve sorriso. Quanto mais agitadas eram as coisas, mais vantajosas para ele. Não, nós não fomos capazes de descobrir quem são. E os Blood Fiends não estão nos dizendo nada. Crazy Magic balançou a cabeça. De qualquer forma, meus batedores viram as forças das Kickers United. O que acha de nós provocarmos algum problema? Você decide. Diga-me seu plano, disse Divine Flame. Ele precisava considerar as coisas com cuidado. Do lado de fora da Fortaleza Hilton, Nian e Xieyao estavam indo rapidamente para o seu destino. Sua velocidade era suficiente para evitar a perseguição da maioria, se não de todos os jogadores. Anteriormente, vários jogadores tentaram segui-los, apenas para serem rapidamente descartados. Sua velocidade não podia ser comparada a Nian e Xieyao. Eles só podiam assistir impotentes enquanto os dois se afastaram cada vez mais, desaparecendo no horizonte. Cerca de 10 minutos depois, Nian e Xieyao chegaram à entrada de uma caverna. Esta caverna estava localizada abaixo de um precipício. Ondas de ar escaldante sopravam da entrada. Um leve brilho amarelo podia ser visto bem no fundo. Nian trocou seus vários equipamentos sublendários por equipamentos com alta resistência ao fogo. Esses equipamentos também foram encaixados com gemas de resistência ao fogo. Somando tudo, ele tinha aproximadamente 130 de resistência ao fogo. Ele se virou para Xieyao e disse: use o núcleo do fogo da forja que eu te dei. Já estou usando, respondeu Xieyao. Ela havia equipado o núcleo do fogo da forja em seu slot de acessórios. Qual é a sua resistência ao fogo agora? Sem beber uma poção de resistência ao fogo? É mais de 70, disse Xieyao. Ter muita resistência ao fogo nesta fase do jogo era muito bom. Tudo bem, estamos quase prontos para ir. Quando estivermos lutando contra os monstros mais tarde, ouça minhas instruções. Lembre-se de continuar bebendo as poções de resistência ao fogo avançada, disse Nian. Xieyao era a principal causadora de danos. Seu dano cairia muito se ela trocasse por equipamento de resistência ao fogo. Um mago com 70 de resistência ao fogo já era bastante decente. Nian, eu tenho algo aqui. Eu não tenho certeza se será útil ou não. Xieyao tirou 2 pergaminhos da bolsa dela. Estes 2 pergaminhos eram bordados com ouro. Eles tinham um leve brilho dourado e pareciam bastante ornamentados e elegantes. Imediatamente chamou a atenção de Nian. Ele poderia dizer que eles eram definitivamente bens de alta qualidade. Para que são esses 2 pergaminhos? Perguntou Nian. Pergaminho de ressurreição? Eles podem reviver um companheiro de equipe uma vez. Eu obtive-os de uma recompensa de missão, Xieyao respondeu. Ela entregou os pergaminhos para Nian. Não admira, eles são pergaminhos da ressurreição. Nian tinha ouvido falar sobre pergaminhos da ressurreição em sua vida passada. Ele sabia o que eles eram, mas nunca os tinha visto antes. Eles seriam vendidos por milhares de ouro e considerados como um dos consumíveis mais caros. No entanto, eles quase nunca estavam à venda. Normalmente, apenas equipes e jogadores de primeira linha poderiam obter este item. Eles sempre guardaram para si para uso de emergência. Como tal, pergaminhos da ressurreição eram impossíveis de encontrar nas casas de leilões. Nian verificou a descrição dos pergaminhos da ressurreição. Eles poderiam reviver um companheiro caído com a perda de apenas 20% de experiência. Jogadores com nomes vermelhos seriam colocados em um estado enfraquecido com todas os status reduzidas em 90% por 10 minutos. Mais importante, este item pode ser usado no meio do combate. Quando não havia sacerdotes por perto, os pergaminhos da ressurreição eram bastante úteis. Para os jogadores de alto nível como Xieyao e Nian, a quantidade de experiência perdida ao cair um nível era extremamente cara, muito mais do que um único pergaminho da ressurreição. Vamos manter um pergaminho conosco cada. Dessa forma, se um de nós morrer, o outro poderá revivê-lo, disse Nian. Esses pergaminhos da ressurreição agiam como uma forma de seguro. Enquanto os 2 não morressem ao mesmo tempo, tudo bem. Perder 20% de experiência ainda era suportável.
Com inúmeras habilidades de fuga em seu arsenal, Ni Yan não morreria em circunstâncias normais. No entanto, Xie Yao era diferente. A maioria dos monstros aqui poderia atirar e matar um lançador frágil como ela. Os dois guardaram os pergaminhos da ressurreição em suas bolsas. Depois de terminar seus preparativos, Ni Yan entrou na caverna e começou a explorar o caminho à frente. Depois de receber a confirmação de Ni Yan, Xie Yao também entrou na caverna. Ni Yan contou com a informação que encontrou online e suas vagas lembranças do lugar para explorar a caverna. Ele evitou os pontos de alta aparição e atividade dos monstros enquanto viajava mais para dentro. Os status de visão noturna dele e Xie Yao eram bem altas. Eles dificilmente iriam perder o caminho na escuridão. Ni Yan estava na frente, enquanto Xie Yao seguia de perto. Havia cerca de 10 metros de espaço entre eles. Essa era uma distância razoavelmente segura. Se ele encontrasse um monstro, ela teria tempo suficiente para se afastar para a segurança. Enquanto os dois viajavam mais para dentro, Ni Yan avistou um gigante flamejante, segurando uma corrente de batalha. Ele tinha 3 metros de altura e um físico robusto. Vestindo nada mais do que uma tanga, sua carne e músculos de pedra se destacavam. Um rastro de chamas seguiu o gigante onde quer que fosse. Era um gigante flamejante. Um Lorde nível 80. No submundo, os gigantes flamejantes eram existências que os jogadores comuns não ousariam provocar. Eles eram frequentemente encontrados em lugares cheios de lava. Eles possuíam força de combate extremamente alta. Além de seus poderosos ataques corpo a corpo, eles também podiam lançar magias de fogo formidáveis. Finalmente estamos aqui, Ni Yan murmurou. Ele estava a cerca de 30 metros dos gigantes flamejantes. De acordo com a sua memória e as informações encontradas online, havia um túnel que levava a uma área com monstros besouro nas proximidades. Tinha cerca de 200 metros de comprimento e só podia acomodar 2 pessoas lado a lado. Este túnel era um local adequado para matar os gigantes flamejantes. Ni Yan e Xie Yao precisavam passar por esses gigantes flamejantes primeiro. Vendo os gigantes flamejantes andando ao longe, Xie Yao parou seus passos e se escondeu atrás de uma esquina. Ni Yan, o que vamos fazer? Beba uma poção de invisibilidade. Siga-me, disse Ni Yan. Ele ficou invisível e avançou. Quando Xie Yao bebeu uma poção de invisibilidade, seu corpo também se derreteu na escuridão. Quais são as suas coordenadas? Ni Yan perguntou. Ele precisava saber a posição de Xie Yao para fazer seus preparativos. Xie Yao compartilhou suas coordenadas com Ni Yan. Vou atrair o gigante flamejante, disse Ni Yan. Ele pegou a balestra do Cavaleiro do Lan e disparou alguns parafusos para longe. Uoshi, uoshi, uoshi. 5 parafusos voaram pelo ar e atingiram o chão, criando um som que soou por toda a caverna. Ouvindo o som, o gigante flamejante parou seus passos e foi investigar. Vamos, agora, Ni Yan disse ansiosamente. Os dois correram para a frente. Este método só vai distrair o gigante flamejante por alguns segundos. No entanto, era tempo suficiente para permitir que Ni Yan e Xie Yao passassem. Passando por esta área, os olhos de Ni Yan foram atraídos em um canto à direita dele. Havia muitos depósitos de pedras de fogo aqui. Pedras de fogo eram um minério bastante comum. Mesmo que você os jogue no mercado, eles só seriam vendidos por 1 ouro cada. Ele não se importava com eles nem um pouco. O que ele estava olhando era um baú vermelho escondido entre as pedras de fogo. Este baú era feito de um material desconhecido. Tinha uma cor vermelha como se estivesse sendo queimado pelos elementos do fogo no ar, e irradiava um pouco de calor. Com apenas um olhar, Ni Yan poderia dizer que esse baú era pelo menos ouro negro. Depois de abrir tantos baús, seus sentidos de caça ao tesouro melhoraram muito. Quando Ni Yan passou por aqui na linha do tempo anterior, ele nunca havia descoberto um baú. Parece que esse baú há muito tempo havia sido aberto por outra pessoa naquela época. Um momento depois, os passos pesados do gigante flamejante podiam ser ouvidos chegando mais perto. O rosto de Ni Yan empalideceu. Eles tinham que sair rapidamente. Se eles fossem descobertos, eles estariam em grave perigo. Ni Yan e Xie Yao rapidamente se dirigiram para o túnel à frente. Eles iriam para a segurança primeiro. Quanto a abrir o baú, eles iriam descobrir um jeito depois. Os dois desapareceram no canto escuro. O gigante flamejante retornou à sua posição original. Depois de olhar em volta e não encontrar nada, continuou vagando sem rumo. Ni Yan descobriu que o gigante flamejante estava guardando de perto o baú. A menos que ele o matasse, não havia como abrir o baú.